Bom dia, meus amados. Hoje é mais um sábado, dia 15 de abril de 2023. Antes de iniciar o tema de hoje, apenas dizer que no sábado passado eu fiz um áudio e falei 8 de março, né? E, na verdade é abril. O tempo passa tão rapidamente que a gente esquece os dias, esquece os meses e, olha, se duvidar, esquece até os anos, porque é realmente uma aceleração do tempo muito grande, né? Então, nós vamos aqui hoje trazer mais um assunto, né? Eu daria como título, porque tem que dar título às coisas, né? Para identificar depois. O tema de hoje eu vou falar sobre um assunto que foi me pedido durante a semana toda, para dar um alento aos pais, né? Principalmente aos pais, mas também todos aqueles que trabalham nas escolas e aqueles que frequentam as escolas também, né? Porque estamos vendo ali um movimento triste, né? Triste porque são almas que se comprazem no mal, né? Praticando e por vontade ou por orientação, enfim, seja lá o que for, de certos atos que sabemos aonde vai levar essas almas depois, né? Eu daria o título então para esse tema de hoje, As Aflições dos Pais. No sábado passado eu falei sobre esse assunto também, né? Sobre aquele, principalmente sobre aquele atentado, né, horrível aqui na escola de Blumenau, em Santa Catarina, onde 4 crianças foram assassinadas, além de mais algumas que ficaram feridas. E não foi a primeira vez e não será a última, a gente sabe disso. E parece que agora virou uma moda. E os pais estão realmente preocupados, alguns até em desespero. Obviamente, como eu disse aqui antes, também certos professores, certos trabalhadores, funcionários das escolas estão apreensivos e com razão. Afinal, nunca se sabe onde o capeta vai atacar, como se diz. Mas o que eu vejo aqui hoje é aquilo que nós já estamos trazendo aqui através de não só áudios, que os áudios começaram aí em janeiro de 2022, mas os textos que tem aqui praticamente 10 anos, né? Não sei quantos mil textos, eu nunca contei. Talvez tenha lá em torno de 2.000 textos. Mas em 2016, 17, nós estávamos já recebendo informações de que muita coisa iria acontecer no final dos tempos. As verdades, as revelações, as máscaras que cairiam, a desconstrução, a reconstrução, tudo isso que nós estamos vivendo agora é o tempo final de um grande ciclo que foi anunciado há muito tempo, até o próprio Cristo disse há 2.000 anos atrás, né, que esse tempo chegaria. A separação do joio e do trigo, como foi dito tantas vezes, ela não está acontecendo, ela já aconteceu. Nós não vimos a contagem dos grãos, mas ela já aconteceu. O que nós estamos vendo agora é cada um olhando o outro lado, a outra linha de tempo. Nós vemos aquela outra linha indo embora. E vemos uma outra linha que a gente pensa que está certa, pelo menos acreditamos nisso, né? Temos consciência disso, que é a linha do bem. Vamos seguir a linha do bem. Porque ninguém está enganado. Se tudo é uma frequência, a frequência que determina. Não há uma escolha, eu quero, eu quero. Não, não vai resolver querer. Ou tu tem frequência ou não tem frequência. E aquelas almas que não têm frequência da nova Terra, não tem mais nenhuma
preocupação com as coisas, não tem nenhum pudor em mostrar que é mais ou menos, que tem uma certa fachada de bondade, de caridade. Não, eles fazem de propósito. Agora vou mostrar quem eu sou, vou mostrar a verdadeira face, vou mostrar todo o mal que ainda está dentro de mim. É isso que eles estão fazendo. Seja lá quem for, não só aqueles que atacam as escolas, aqueles que atacam qualquer coisa. Qualquer pessoa, seja pobre, seja rico, seja influente, seja um desconhecido, tudo vai ser revelado. Porque agora, se foi feita a separação do joio e do trigo, é óbvio que nós vamos ver uma montanha de trigo, uma montanha de joio. Está tudo reunido, né? Por isso é visível. Enquanto andava tudo misturado, estava meio confuso, mas agora não. Aquele monte é trigo, aquele outro monte é joio. E como é que vamos ver? Dessa forma, nas manifestações. Cada lado vai se manifestar. Então, o joio e o trigo foi separado, e o tempo agora é de juntar o monte, todos os grãos. Já estamos vendo as duas linhas de tempo, que são as duas montanhas. Muitas pessoas, eu posso dizer até que eventualmente podemos ver pessoas muito conhecidas ou até dentro do quadro de amizades e parentesco, alguns marmanjos aí bem barbados, porque são pessoas que sabem o que estão fazendo. Até se vangloriando, porque eu vou lá e faço, porque eu quero fazer, achando que isso vai trazer para ele dividendos, visibilidade, vai trazer um grande problema, principalmente porque a alma dele vai ser jogada lá num planeta bem inferior para aprender. E, na segunda hipótese, também pode ser jogada numa cela de prisão, porque nós sabemos que hoje as autoridades sérias, porque tem também aquelas que nem sei por que estão nos seus cargos, mas as autoridades sérias, e graças a Deus são bastante, nós sabemos que hoje existe uma inteligência dentro das organizações policiais, né? Que não vai ficar, ninguém vai tagarelar ali numa rede social e achar que não vai ser descoberto. Vai, sim, vai. Não tenha dúvida que vai. E vai responder. Porque agora virou moda. Parece que a pessoa ganha fama se ela é mal, se ela é má, se ela pratica a maldade. Fazer o bem não dá fama para ninguém. Mas quem é que está interessado em ganhar fama? Quem faz o bem não está interessado na fama, está interessado em ser simplesmente do lado, estar do lado do bem, ser bondoso, ser caridoso, ser uma alma que vai merecer um novo mundo para viver, um mundo sem dor e sem sofrimento. Isso já é um grande prêmio. Não tem necessidade de receber nenhuma condecoração, nenhuma fama provisória, temporária, repentina, que isso não leva a nada. É apenas um retrato do ego. Mas temos aqui dois lados, né? O lado das pessoas que se comprazem no mal e o lado das pessoas que deveriam combater o mal e sempre fizeram de tudo para incentivar, mesmo que veladamente. Claro que aquelas pessoas, aquelas autoridades, setores de mídia, setores de ideologias, enfim, seja lá o que for, tem em todo lugar. Aqueles que realmente trabalham na surdina, escondidos por trás das cortinas para que essas coisas aconteçam, têm os seus interesses. Mas eles vão ter o desprazer de receber
o veredicto na hora exata, na hora final. Destino da sua nave, planetinha, talvez onde tenha que rastejar como vermes nos subterrâneos da Terra, porque a superfície talvez seja irrespirável. Ninguém passa o que não precisa passar, ninguém paga o que não deve. Mas a justiça divina é justa. É só isso. Simplesmente é justa. A cada um segundo suas obras. Essa frase é do próprio Mestre, que veio aqui para nos deixar os recados, as mensagens. Então a grande dúvida e o grande questionamento e a preocupação demonstrada agora nesses últimos dias, até muitas pessoas me pediram para falar sobre esse assunto. Eu até pensei, não é um assunto que você abre a boca e você fale assim do nada. É preciso, no mínimo, ter alguma orientação que venha de fora de nós, porque nós somos limitados. Alguma coisa que nos dê tranquilidade, paz, segurança. Porque se não temos a garantia dos governantes que deveriam nos dar essa garantia, se não temos a garantia das autoridades competentes, vamos buscar aonde? A segurança, a não ser na nossa fé, na nossa confiança, no entendimento da vida e que nada e ninguém passa por aquilo que não precisa passar, nada acontece que não tenha que acontecer, porque se estamos numa escola de almas, a cada situação é um aprendizado para aqueles que precisam passar pela situação. Todos esses anos, aqueles textos que eu citei antes, muitos, sempre trazem algo para consolar as pessoas, dar um pouco de confiança, dar ânimo, coragem, fé, determinação, posicionamento, enfim, se aprumar nessa caminhada que ainda é turbulenta, porque ainda estamos terminando o grande ciclo da terceira dimensão do mundo de provas e expiações. Como é que a gente vai ter confiança, segurança? Conhecendo a verdade, conhecendo as leis divinas, conhecendo os planos de alma, conhecendo quem somos nós, o que estamos fazendo aqui, o que nós precisamos fazer para aprender, passar adiante para ascensionar. Então hoje eu vou repetir aqui, para dar esse ânimo, essa coragem. Ninguém passa o que não precisa passar. Ninguém morre antes da hora estipulada pela própria alma. Eu vou repetir aqui exatamente aquilo que eu já disse e escrevi e falei muitas vezes. Nós não somos um corpo. Nós somos uma alma que está num corpo, temporariamente. O corpo é efêmero, a alma é imortal. A alma sobrevive sempre ao desencarne. A alma evolui. O corpo é a vestimenta física da alma. Mas a alma precisa desse corpo. Então, por que as pessoas desencarnam? Olha, as pessoas não, a alma, né? Porque as pessoas são o próprio corpo. A alma desencarna porque ela está submetida ao véu do esquecimento. Só por isso. Ao desencarnar, após passar um período de perturbação, de desorientação, porque ela fica um pouco incomodada com aquilo, ela se vê fora do corpo, se vê no meio das pessoas, as pessoas não escutam ela, não, dá a impressão que as pessoas não dão a mínima importância para ela. Na verdade, é porque elas não enxergam a alma, né? Depois ela vai para as câmaras de retificação, ia para as colunas espirituais, agora vão para as naves.
É acolhida, é orientada, é esclarecida, e ela vai se achando, como se disse, encontrando. Ela passa pela penitência do arrependimento, que às vezes tem e é forte também. Dependendo de como foi a sua última encarnação, o arrependimento pode ser muito doloroso, mas passa também. Aí ela começa no trabalho lá, porque lá ninguém fica ocioso, trabalho de auxílio e dos que chegam também, e depois ela começa a se preparar para um novo plano reencarnatório, porque ela lembra das vidas passadas, ela faz uma avaliação da sua caminhada. A alma, depois de um tempo de desencarnada, ela consegue avaliar todos os detalhes, os pormenores de todas as suas vidas passadas aqui na Terra, e ela vê aonde ela já aprendeu, aonde falta aprender, o que fez certo, o que fez errado, o que ela precisa ainda aprender de lições. Aí ela faz um plano encarnatório, porque ela também sabe do futuro, o que vai acontecer, então ela vai imaginar assim, eu vou estar encarnada, né, tipo, entre 2000 e 2100. O que vai acontecer no planeta? Tal coisa. Então eu vou encaixar o meu plano dentro dos acontecimentos. Vou escolher o lugar que eu vou encarnar, o país, a cidade, a profissão que eu vou ter, porque eu vou precisar aprender, resgatar. Enfim, é uma avaliação. O desencarne da alma é necessário para fazer essa avaliação em um novo plano. A alma escolhe o que ela vai passar. Esse plano é tão perfeito, tão profundo que mesmo essa alma, quando encarna novamente, esqueça tudo como sempre, tudo que ela pediu vai aos poucos acontecendo. Por quê? Porque é como se fosse enviar uma mensagem para nós mesmos lá no futuro. Eu quero lá no futuro isso, 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 isso. Né? Então a gente diz, o universo traz os pacotes a cada dia, a cada mês, a cada ano, de acordo com o nosso pedido. Porque nós soltamos aqueles pacotinhos lá com os pedidos e eles vão chegar enfileiradinhos, um atrás do outro, sempre que a gente precisa. Então, ninguém passa o que não precisa passar. A situação que chega está sempre dentro de um dos pedidos. O que nós vamos fazer com a situação? Aí sim entra a livre escolha, o livre-arbítrio. Mas a situação vai chegar. Ela chega porque nós pedimos. Senão não teria graça. Como é que vamos encarnar sem não sabemos nada das vidas passadas e não lembramos nada, não sabemos do plano de alma, e daí é uma loteria. E aqui não tem ninguém aqui jogando na sorte. Aqui estamos numa escola em aprendizado, uma escola que nós sabíamos antes de aceitar essa experiência, a primeira encarnação ainda. Como seria essa escola e o que nós aprenderíamos aqui? Ninguém passa o que não precisa passar. Se não está no plano de alma, vai acontecer para os outros. Para mim não acontece, porque eu não pedi. Não existe acaso, existe causa. E a alma também, antes de encarnar, quando ela faz o plano de alma, ela já coloca lá, eu vou nascer em tal dia, tal mês, tal ano. Inclusive o dia, sim. As pessoas podem dizer, mas quando é cesárea é o médico que marca, mas sim, mas o bebê, ele sugestionou através da sua consciência, a consciência do médico, da mãe, para marcar para tal dia. Agora, se não for marcado o dia que ele sugestionou, a cesárea está marcada, mas ele vem antes ou então acontece alguma coisa que tem que atrasar um dia lá, de repente a cesárea, mas geralmente se é antes, ele vem antes. Se é depois é difícil, né? Mas geralmente quando é no dia certo é porque era aquele dia mesmo, né? Porque tem tudo uma questão astrológica, energética, o posicionamento dos astros naquele dia, naquela hora. Tudo vai influenciar naquela vida que vai se formar a partir dali, daquela alma, durante a vida corpórea. As influências,
as pendências, enfim, as lições, né? Tudo vai acontecer, porque existe esse plano. E a alma pede um tempo. Eu quero para esse plano 70 anos, 80 anos, 90, 100, 5 anos, 3 dias, um dia. Eu vou ser abortado. Pronto. Não existe acaso. Isso é importante que a gente se lembre sempre. Aí as pessoas dizem, mas aí aquela alma fez um plano, a criança nasceu e desencarnou ainda criança, e os pais, e os irmãos, e os familiares vão sofrer por causa do plano de alma daquela criatura? Sim, mas eles também tinham um plano de alma deles, que eles iam ter um filho que ia passar por essa situação e eles iam sofrer. Não existe plano individual quando é família. Existe um plano coletivo. Ninguém passa o que não precisa passar, lembre-se disso. Nem o pai, nem a mãe, que perdeu aquele filho ainda em tenra idade, passaram por acaso aquela situação de dor. Eles escolheram o filho lá antes deles encarnar, né? No plano de alma, que aquela criatura, aquela alma, viria como filho e iria passar por isso, porque tem uma razão. Tem um plano lá, um porquê. Existem planos perfeitos. A perfeição é a palavra que define todos os planos de alma, porque cada plano de alma faz parte do plano maior, que é o plano divino para a humanidade da Terra. Então, o que nós queremos dizer aqui é que as pessoas se aquietem, sosseguem o coração, busquem a paz da certeza que o plano divino é maravilhoso, é o melhor que pode acontecer para cada um. Porque se não se entender isso, vai se sofrer desnecessariamente. Quantos milhões de alunos tem só no Brasil, por exemplo? 30, 40, 50 milhões, sei lá, 60. E vai, sim, acontecer de vez em quando, 1, 2, 3, 5, 10, né? Num ano, 2 anos. Morre muito mais gente de acidente. Muito criança. Todo dia morre criança em acidente de trânsito. Morre crianças por doenças. Por qualquer outra razão. Porque é a hora delas. O que acontece e nós precisamos entender é o que está por trás deste plano diabólico de atacar as crianças. E não é só atacar lá nas escolas, não. Eles atacam em todos os lugares e por todos os meios. Se a gente olhar atenciosamente, o ataque às crianças é infernal. É uma bênção a proteção divina, porque o objetivo era realmente acabar com a humanidade, começando pelas crianças. De todas as formas e por todos os meios possíveis e imagináveis. Os ataques às escolas é mais um, apenas um. Porque daí é mostrado, é divulgado intensamente, criado uma situação horrorosa, e aí aquela coisa, aquela comoção coletiva, e aí todo mundo entra no pânico, porque tudo tem um objetivo. E o medo é a maior arma hoje, utilizada ainda contra a humanidade. O medo paralisa, e seja um homem, seja um animal, quando está paralisado pelo medo, não precisa nem nada para amarrar ele, segurar ele, porque controla ele. O medo é uma forma de controle.
Você controla uma humanidade inteira através do medo. Uma pessoa domina uma humanidade através do medo. Se todos entrarem no medo. Graças a Deus que o medo não atinge 100% das pessoas, porque senão seria uma calamidade. Atinge sempre um grupo aqui, um grupo ali, e não consegue, por quê? Porque existe um plano maior também que permite ou não permite certas coisas. Então, vai até onde é permitido. Ninguém passa a linha da permissão divina. Ah, quando as pessoas começam a entender isso, que liberdade, que libertação. Querem nos meter medo. Eu sempre digo, ninguém aprisiona uma consciência livre, desperta. Eles aprisionam as mentes, as consciências condicionadas. E o medo é um condicionamento. Sempre foi utilizado o medo desde sempre. Muito antes da Babilônia. Porque desde que os malignos vieram para a Terra, o medo foi uma das táticas mais usadas. Aí começaram pelas religiões. Medo do Deus, como se Deus fosse um senhor com, com poder enorme de julgar todo mundo, né? Tem medo do Deus, que é aquele que pratica o mal, mas não do Deus, tem que ter medo dele mesmo, porque ele é o próprio Deus, porque nós somos a imagem e semelhança, a mesma energia, a mesma centelha divina da fonte, nós somos todos centelhas divinas, centelha do Criador, o átomo semente. A semente de abacateiro vai nascer um abacate, como eu sempre digo, um abacateiro não vai nascer pessegueiro, né? Então nós somos centelhas divinas, somos filhos da criação maior, do Criador. Mas ensinaram que temos que ter medo. Medo. Medo do Criador, porque ele vai botar você no inferno. Bom, quem bota você no inferno é você mesmo, com as tuas próprias pernas. Ninguém te dá nenhum empurrãozinho. E não precisa dizer nenhuma palavra também. Você vai sozinho. Se você escolheu, nem o Criador vai impedir. Isso é certo. Então tem que ter medo de si mesmo quando está fazendo a prática do mal. Mas colocaram medos através das religiões, através das brincadeiras, né? Medo disso, medo do bicho papão, medo do escuro. Mas ninguém tem medo daqueles desenhos, daquelas filminhos de criança, daqueles programas infantis na televisão, daqueles programas para jovens, adultos, enfim, tudo. Trazendo o grande veneno que contamina a humanidade. Ninguém tem medo daquelas políticas governamentais que tem por trás de tudo um interesse escuro, maligno de destruição, destruição de valores, destruição de vidas. Muitas vezes, né, certas ditas autoridades responsáveis por qualquer coisa, aquele popular ditado, né, te quebra as pernas para depois te dar as muletas, como se fosse uma obra de caridade. Mas hoje nós estamos com a consciência expandida, acordada, desperta, e eles não estão conseguindo mais enganar ninguém. Aliás, ninguém não, né? Ainda tem aquele que se deixa enganar. Mas cada vez mais é o número de despertos que não se deixam enganar mais. E isso é que está causando toda a raiva incontida do comando da humanidade. Aqueles que sempre dominaram, comandaram, subjugaram, exploraram, escravizaram, conduziram e fizeram o que quiseram, sempre, de todos os humanos. Mas agora eles não conseguem mais. Por quê? O Criador já disse, basta, chega, acabou o tempo. Acabou o recreio, né? Tocou a sineta, fim do tempo. Se vocês lerem os textos,
desde 2015, 2016, está na sequência. Desconstrução, reconstrução, revelação, nova frequência, nova energia. Tudo isso está acontecendo, mas ninguém vê nada. Não acontece nada. Se não acontece nada, paciência, não está vendo nada. Nós não podemos abrir os olhos daquele que dorme, ele vai ficar incomodado. Ele tem que continuar dormindo, senão ele vai se revoltar. Mas aquele que precisa acordar, ele agradece quando a gente liga a luz para ele e acorda e diz, está na hora, vamos. São as situações. Então, para finalizar este áudio hoje, eu diria para as pessoas que têm crianças nas escolas, não só criança, tem até, começa agora, vão atingir também lá nas faculdades, não se preocupem, é todo um esquema. Quem tem filhos na escola, principalmente os pequenininhos, né? Quem tem pessoas que trabalham nas escolas, como professores, como serventes, né? Não se preocupe, não dê energia para esses. É exatamente isso que eles querem, que você dê a tua energia. A frequência do medo, uma energia das mais baixas que existem no planeta. Porque eles precisam se alimentar. Confia. Não vai acontecer nada. Se a tua criança fez um plano de alma de desencarnar aos 5 anos, aos 10 anos, ela vai ter uma razão. Se não for para a escola, vai acontecer que vai estar brincando em casa, vai bater a cabeça na quina da porta, lá não sei aonde, cair da escada. Ou vai sair para ir para o mercado e na primeira esquina vê um maluco lá e bate no carro e tá lá de carona. Não adianta. Nós temos um plano de alma. É isto que nós precisamos entender e só isto basta para que a gente mantenha a confiança, a alegria da vida. Porque a frequência da alegria ela é tão alta quanto a frequência do amor e da gratidão. Então eles querem acabar com essa frequência elevada de amor, de gratidão, de alegria, porque é a força contrária para eles. É óbvio, é só olhar as coisas e entender um pouquinho, não precisa fazer muita conta, não. Basta olhar a lógica. E a lógica qualquer analfabeto tem. Porque é uma coisa inata, uma coisa da percepção. Vamos olhar a partir de agora com outro olhar. Vamos mostrar quem é que está com a força verdadeira. Vamos mostrar quem é que está, de fato, concluindo o seu aprendizado nessa escola. Quem vai ganhar o diploma? Porque os reprovados continuarão na sua lida, dentro de um mundo de provas e expiações, dor e sofrimento. Não tem outra alternativa. Não passou de grau. Precisa repetir. Mas ao mesmo tempo, vão levar progresso para aqueles planetinhas bem atrasadinhos, né? Vão levar progresso, porque a consciência pode ser meia distorcida, meia torta, meia ruim, como se diz, mas tem um pouco de conhecimento, né? Vai sempre levar um pouco de... Mesmo que esqueça sempre cada existência naqueles mundos, mas tem a intuição. Que um dia já sabia fazer e pode fazer de novo. Descobrir uma coisa que vai ajudar no progresso daqueles mundos ainda atrasados. Então, a partir de hoje, vamos pensar nessas duas coisas que eu tanto repeti, vou dizer de novo aqui. Ninguém passa o que não precisa passar, aquilo que não está destinado para ele. Mas nem que a vaca vá para o brejo, como se diz. Não adianta. Não passa, porque não é preciso.
Ninguém morre antes da hora, a não ser pelo suicídio. E o suicídio é uma vontade de cada um. Ninguém tira você do teu plano de alma. Ninguém tem esse poder. Quem teria esse poder seria quem está acima de nós, o próprio Criador. E eles respeitam isso. Então, onde está o medo? O medo é uma imposição, uma crença que somos expostos, né, ao adversário, ao mal. Não é verdade. Nós somos o que somos. Somos uma consciência. E essa consciência somos nós. E nós temos o direito, claro, de fazer o que nós quisermos. Mas vamos arcar com as consequências de cada escolha. É o livre-arbítrio. Mas tudo está dentro de um plano de alma. Até aquele que faz o mal tinha dentro do plano de alma, olha, eu vou lá para passar pela prova. Ele não fez o plano para fazer o mal. Ele fez o plano que ele tinha a prova. Ele seria testado, colocado em prova, em teste. E aí veio o teste e ele não passou. Mas ninguém faz um plano de alma para vir aqui fazer o mal. Não agora no final de um ciclo, porque no início sim, lá tinha, agora eu vou lá, vou passar pela experiência de ser o bandido em tal coisa. Na outra vida ele vinha, passava pela experiência de ser um mocinho. Né? A dualidade, mas agora nesses últimos milênios, todas as almas que estão prontas estão sendo testadas, só isso. Está pronto? Vai vir a situação para você cair na cilada do mal. Você vai superar? Tudo bem. Aí você está pronto. Não superou? Ainda não está pronto. Precisa de mais lições. Então, é assim que está a humanidade agora. Vamos manter a confiança no plano divino, porque o plano divino é simplesmente perfeito. E o nosso plano de alma se encaixa como uma pecinha num quebra-cabeça, neste plano maior. Compreendendo isso, a nossa vida fica muito mais leve e podemos realmente viver na alegria, porque a alegria é filha da confiança e da fé. Agora, eu encerro este áudio deixando um abraço de luz para cada um de vocês. Namastê.